Aleluia. Bom dia, queridos. Amém. Glória a Deus. Bom estar com você aqui nessa manhã. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Coríntios. Carta de Paulo a Coríntios. Segunda carta. Capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18, versículo 13, depois nós vamos ler o versículo de número 18. Essa semana foi uma semana muito corrida, foi uma maratona, ministrando a palavra do Senhor, quinta, sexta, sábado pela manhã, sábado à noite, hoje pela manhã, daqui a pouco à noite novamente. E eu amo essa vida de falar de Jesus, de estar num ambiente de adoração. E eu até estava preparando uma outra palavra para o Café de Pastores, mas aquilo que eu venho recebendo do Senhor durante a semana, a gente vai ministrar nas igrejas, e aí a gente vai liberando algumas palavras que a gente sente no nosso espírito. E aí eu percebo que o Senhor tem falado a mesma coisa em todos os lugares. E eu não consigo falar outra coisa. Eu quero me manter no que eu venho ministrando essa semana. Eu quero falar com vocês nessa manhã também, no mesmo veio profético. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 13. E também o versículo de número 18. Nós vamos ler dois textos. Versículo 13 e versículo 18. Quem achou, diga amém. E não somos como Moisés. Versículo 13. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que desvanecia, daquilo que terminava. Versículo 18 agora. E todos nós, com o rosto descoberto ou desvendado, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos por um espelho a glória do Senhor, então somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu vou ler o versículo 13 de novo. E não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem à terminação daquilo que desvanecia, daquilo que terminava. Amém? Pode se assentar, querido, fique à vontade. Glória a Deus. Queridos, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não somos como Moisés, Paulo está abrindo uma crítica sobre a vida de Moisés e sobre o comportamento de Moisés, porque o comportamento de Moisés, ele é condenado pelo apóstolo Paulo. Eu sei que Moisés foi o maior vulto do Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo, ele tinha que ter muita coragem, ele era realmente um cara muito ousado, porque para falar mal de Moisés para os judeus, o cara tinha que ser muito corajoso. Porque quando você fala de Moisés para o judeu, Moisés é um dos maiores ídolos do judeu. Eles esperam um Messias como Moisés. E Paulo tinha a cara de pau de chegar para os caras e dizer para eles: Moisés teve um comportamento dissimulado. Ele colocava o véu e isso era uma atitude de fingimento. Moisés era o cara que profetizou a vinda do Messias, dizendo: Deus levantará um profeta semelhante a mim. O próprio Deus, quando faz menção de Moisés, diz que Moisés era o maior entre todos os profetas. Mas Paulo, ele vem aqui com toda autenticidade, integridade,
para combater a mentira e o engano que havia sobre a vida de Moisés. Porque Moisés era ser humano como eu e você. Todos nós precisamos ser confrontados. Todos nós apresentamos traços de fraqueza, de erros e de pecados. E nós precisamos sim do confronto de Deus. Precisamos sim da verdade do reino para nos alinharmos ao Senhor. Todo o evangelho de Cristo, ele serve para isso, para nos alinhar a um novo caminho, boas novas de salvação, uma nova notícia. E dentro dessa nova notícia, tem um monte de coisa, gente. Não é só Jesus deu a sua vida por você na cruz do Calvário. Também tem todo o pacote com uma nova vida que inclui transformação, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de caminho. Então nós pensamos que as boas novas de salvação é apenas a oportunidade da graça em que Jesus me deu quando deu a sua vida na cruz por mim. Ele pagou a dívida, levou os meus pecados, glória a Deus, eu vou para o céu. E não é só isso. A Bíblia diz, se cometemos pecado, uma vez temos conhecido o caminho da verdade, a Bíblia diz que já não há mais sacrifício pelos nossos pecados. É o que a Bíblia diz. Por isso nós não devemos cometer sacrifício de tolo. Se uma vez nos comprometemos com Deus, nós precisamos viver uma busca intensa por esse aperfeiçoamento, por essa mudança na nossa vida. Nós vivemos num tempo onde o Evangelho, ele é muito mal interpretado, e é importante nós dissermos isso aqui, porque é um culto de ministérios, é um café de pastores e líderes, ou de pessoas que querem servir no reino do Senhor e que entenderam o seu chamado, o seu encargo profético, por isso vieram nessa manhã, nesse culto. E nós precisamos entender o propósito do reino de Deus, se queremos servir o Senhor. Quando eu olho para o evangélico hoje, para o cristão, eu vejo a turma mais ignorante, me perdoe a palavra, não se ofenda com isso, mas eu vejo a turma mais ignorante acerca das verdades de Deus, o povo evangélico. Eu disse isso aqui no domingo, e eu posso dizer isso novamente. Eu acredito que até os nossos irmãos católicos, talvez, eles têm mais chance de estar mais corretos do que muitos evangélicos dos dias de hoje. Que passam a sua vida na igreja fazendo trocadilho com Deus, fazendo campanha para se beneficiar, buscando em Deus as coisas materiais. Pastores e líderes que incitam isso no coração dos seus liderados, porque é uma forma de atrair as pessoas, é uma forma das pessoas chegarem na igreja dando a elas o que elas querem. E a igreja tem se transformado num playground. E um bando de criança se satisfazendo, se alegrando com as coisas que elas ouvem. Quando na verdade nós deveríamos nos comprometer em lágrimas, em pranto. Porque a Bíblia diz que aquele que carrega a preciosa semente com lágrimas, com pranto, com dores, é bom frisar as dores, com dores, este colherá os seus molhos, terá consigo recompensa. O Evangelho é um evangelho de renúncia. Quer me seguir, quer ser meu discípulo? Jesus dizia, negue-se a si mesmo, traga a sua cruz. Venda tudo que você tem, dê aos pobres. São muitas exigências que confrontam o nosso bem-estar pessoal, os nossos interesses. As aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, cara, se você quer me seguir, você não pode me seguir por um propósito pessoal. Você não vai viver conforto. Não busque Jesus pelo conforto. Não ande com Cristo pelo conforto. Não se aliste pelo conforto. Todas as religiões apresentam de alguma forma Deus em troca do conforto.
E o propósito do reino de Deus é muito maior do que o conforto, embora Ele nos dê conforto. Embora Ele sempre cuida da gente naquilo que a gente nem precisa. Mas esse não é o propósito. Às vezes Deus dá coisas para nós que é mais que um mimozinho, sabe? Coisa de pai. Deus cuida da gente como um pai cuida de um filho. Mas nós precisamos sair da mentalidade infantil, de criança mimada, e entender o propósito do reino do Senhor, assumir o seu lugar na responsabilidade, na família. Nós somos famílias de Deus, nós somos filhos de Deus. E o filho é aquele que faz o que vê o pai fazendo. Quanto mais eu me pareço com Deus, mais eu me torno filho. Quanto mais eu busco a integridade de Deus, mais eu me pareço com o Filho de Deus. Quanto mais os propósitos de Deus se tornam os meus propósitos, eu estou me tornando a imagem do Filho de Deus. Se você perguntar para o meu filho de 10 anos de idade, de 9 anos de idade, o que ele quer ser quando crescer, ele vai dizer: eu vou ser pastor igual o meu pai. Porque o filho quer ser o que o pai quer ser, o que o pai é. Aí eu pergunto para você, igreja de Jesus, obreiros da casa do Senhor, líderes espirituais, pastores, vocacionados, chamados por Deus, o que você quer ser? E por favor não me diga: eu quero ser pastor, ou eu quero ser um apóstolo. Diga: eu quero me parecer com Deus, eu quero ser mais próximo de Deus, em caráter, em vida. Eu quero continuar a obra que Jesus começou na cruz do Calvário. Eu quero dar seguimento. Ele disse: as obras que eu fiz, vocês as farão, e as farão ainda maiores do que essas. Se o nosso coração e o nosso interesse estiver pautado no propósito e no projeto do Pai, então nós estamos começando a tomar a forma, a imagem dos filhos de Deus. Isso não engloba um cargo ministerial, porque você pode ter um cargo ministerial. Você pode ser um líder, um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero. Você pode fazer alguma coisa. Você pode estar ligado a uma ONG. Você pode estar ligado a um trabalho social. Você pode estar ligado a qualquer atividade. Mas escute, preste-me bem atenção. A palavra de Deus precisa se tornar viva em você. Tem que fazer parte de você. Não é um monte de regrinha que nós seguimos. Não é uma cartilha que nós precisamos seguir à risca e dizer: pronto, eu estou obedecendo a Deus. A obediência tem que ser tão simples, tão natural quanto respirar. Tem que fazer parte da essência da sua vida. É como acordar e deitar, é como dormir e levantar. Tem que ser muito natural. Ela tem que estar escrita em você. Chegará o tempo em que escreverei a minha lei, diz o Senhor, nas tábuas de carne do vosso coração. Sabe o que isso significa? Significa que nós não vamos precisar ficar olhando na cartilha: ai, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Não, é a palavra escrita em mim, ao ponto de eu me tornar a própria palavra. Então eu não preciso estar na igreja para ser crente. Eu não preciso estar em cima de um púlpito com um microfone na mão para ser um pregador. Eu não preciso estar inserido dentro da igreja ou em alguma atividade para servir a Deus ou para fazer a obra de Deus. Eu sou o mesmo obreiro na rua. Eu sou o mesmo obreiro dentro da minha casa. Eu sou o mesmo obreiro no shopping. Eu sou o mesmo obreiro num posto de gasolina. Eu sou o mesmo obreiro no farol. Eu acho interessante as pessoas que vão no sopão entregar sopão. Às vezes você não está entregando sopão, mas você está no farol dirigindo. Você está indo em direção de algum lugar, e o mesmo cara que você entregou o sopão lá na rua está batendo no seu vidro e você não está dando a mínima. Sabe por quê? Porque você não está em atividade ministerial. Nós deveríamos ser o mesmo cara
quando nós estamos na igreja, em qualquer outro lugar. Entender o nosso encargo, a nossa responsabilidade, a nossa fome por almas. Essa palavra também serve para mim. Porque às vezes nós estamos aqui para pregar uma palavra para vocês e o meu coração fica ali. A ansiedade, eu fico ansioso, eu fico meio que elétrico. Às vezes talvez as pessoas até já ficaram muito chateadas comigo, porque o pastor não me cumprimentou, o pastor... Não, eu estou muito concentrado no que eu vou ministrar. Então às vezes eu fico focado porque eu estou preocupado que você receba algo de Deus pela palavra de Deus. Se nós tivéssemos essa mesma concentração e preocupação quando nós estamos nos nossos relacionamentos familiares, os nossos amigos, na rua ou em qualquer outro lugar, eu garanto que nós teríamos sempre uma palavra para alguém. Nós não precisamos estar no púlpito para desenvolver o chamado de Deus em nossas vidas, para compartilhar o que nós estamos recebendo no nosso espírito. Precisamos nos tornar a própria palavra. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, escrita não com caneta, não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo. É a palavra em movimento em você. Então nós nos tornamos cartas vivas, é a continuidade. O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Cartas vivas continuam sendo escritas, não com caneta, não com tinta, mas escritas pelo Espírito Santo. E eu quero ter uma vida tão regrada no coração de Deus, que eu quero ter uma história. Eu não quero ter uma página nesse livro de Atos. Eu quero ter uma história a ser lida e acompanhada como um modelo de vida de alguém que foi transformado, de alguém que viveu mudanças, de alguém que caiu e se levantou, de alguém que se posicionou, que se alinhou, que se concentrou, que venceu. Paulo se preocupava com isso, que a igreja fosse real. Estou falando de integridade, da veracidade da nossa vida, de pararmos de viver de aparência, de buscarmos um lugar real. Por isso ele condena a atitude de Moisés, que cobria o rosto. Eu sempre achei que Moisés cobria o rosto para que as pessoas não se assustassem com a glória de Deus no seu rosto. Porque Moisés subia para o monte e passava horas com Deus, e quando ele descia, o seu rosto resplandecia. Uau, que tremendo! E eu pensava que ele cobria o rosto para que as pessoas não ficassem com medo dele. E na verdade era o contrário. Ele cobria o rosto para que as pessoas não vissem que a glória que ele recebeu estava sumindo. E Paulo desmente esse mito, porque era justamente o contrário. Porque ele não queria que os israelitas o vissem sem glória, vissem que a glória estava sumindo. E o livro de Êxodo deixa isso muito claro para a gente. Êxodo 34, e no versículo 29 diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo que o Senhor havia lhe falado no monte Sinai.
tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para lhe falar, removia-se o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Assim, pois, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, e viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo até entrar novamente na presença de Deus. Preste atenção. Embora as pessoas se assustaram porque viram o rosto de Moisés resplandecendo, o texto é muito claro que diz que Moisés falava com eles com a cara limpa. O texto é muito claro que diz que Moisés se apresentava com o rosto em glória, e o povo via. Primeiro falava ao povo as palavras de Deus. O povo via o rosto de Moisés brilhando. Depois que o povo via o rosto de Moisés brilhando, ele saía e cobria o rosto, até entrar novamente na presença do Senhor e sair de lá com o rosto brilhando. Paulo estava dizendo aos irmãos de Coríntios que Moisés queria que os irmãos israelitas não percebessem que a glória estava desvanecendo do seu rosto. Então ele cobria o rosto com um véu, para que os irmãos olhassem: uau, ele anda na glória. Ele cobriu o rosto porque tem muita glória, e na verdade não tinha mais. Não era permanente. Cada vez que ele entrava na presença do Senhor, ele recebia uma recarga. Só que ela não era permanente. Ela desvanecia. Entre uma ida e outra, ela desvanecia. E quer saber, irmão? É assim. E sempre será assim. Você recebe um maná de Deus hoje, e tem maná amanhã. O maná de hoje não serve para amanhã. A glória de hoje não serve para amanhã. A unção de hoje não serve para amanhã. A glória vai desvanecendo de propósito, que é para você voltar lá na presença de Deus. Porque somos humanos. Tem que ser assim. Mas sabe qual que é o nosso problema? E eu estou falando aqui, no geral, meu irmão. Todas as pessoas, depois de já terem brilhado, têm a grande dificuldade de serem vistos sem brilho. Tem a grande dificuldade, depois de serem vistos com a glória, serem vistos sem glória. Então há dentro de nós uma disposição desesperada de esconder as nossas fraquezas, de esconder os nossos pecados, esconder as nossas limitações. Essa é uma das doenças que tem atingido os líderes dos nossos dias. Complexo de super-herói. Por isso tome cuidado com pessoas que ficam exalando a sua autoespiritualidade. Eu tenho um pé atrás com pregadores que pregam mais de si mesmo do que da própria palavra de Deus. Porque nessa madrugada eu estava com Deus. Ninguém precisa saber que você estava com Deus na madrugada. Porque eu tenho passado horas orando. Você não precisa falar, fica tranquilo. Quem muito quer exalar a autoespiritualidade, irmão, quer criar uma impressão nas pessoas. Quem tem unção não precisa dizer que tem unção. Rios de águas vivas fluem de você. É natural, é tocável, é palpável, é visível. E você não precisa falar que tem. E quando você fala que tem, é porque você não tem. Então quer um diagnóstico?
Cada vez que você vê alguém tentando se autopromover ou se autoexaltar, exaltar a sua autoespiritualidade, saiba de uma coisa: é uma grande fachada. Aquilo é um véu do engano, é um véu no rosto, é uma mentira. Porque quando nós temos glória, o nosso rosto está desvendado. Quando Moisés estava com o rosto brilhando, ele não precisa dizer: estou cheio da glória. As pessoas viam. Mas quando ele colocava o véu, ele estava dizendo: eu estou com a glória. Uau! Quando você precisa dizer que tem, é porque você não tem. Porque quando nós temos, nós queremos que todo mundo veja. E quando nós não temos, nós queremos criar um ambiente em que as pessoas pensem que temos. E esse erro tem um nome, se chama dissimulação. Pior do que errar é você tentar esconder isso. Essa atitude começou desde o início, com Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido. Eles tinham liberdade para andar nu na presença de Deus. Os caras andavam peladões, irmãos, e não tinha pecado nenhum. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam era que eles estavam nus. E aí cozeram, a Bíblia diz em Gênesis 3:7, que cozeram folhas de figueira, fizeram cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração dos dias, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Se esconderam. Sabe por quê? Porque é um padrão de comportamento do ser humano desde o início da humanidade. Ninguém quer que ninguém veja nenhum traço de fraqueza ou de pecado na sua vida. Isso aconteceu com Davi. Davi adulterou com Betseba, mas o adultério de Davi não ofuscaria o brilho da sua glória. Até que a mulher trouxe a notícia que estava grávida. Davi se preocupa, porque isso sim mancharia a sua reputação. E há quem diga que Davi teve uma história romântica com Betseba. Não teve, não. Foi carne, puramente carne. Porque quando a mulher está grávida dele, ele tenta embebedar o marido dela, para que ela tivesse relação com ele. E ele pensasse que o filho que ela carregava no seu ventre era do seu marido e não dele. Não há amor nisso. Quando Davi viu que isso não deu certo, perceba que a tentativa de Davi esconder o seu pecado, ele começou a progredir o pecado, porque o pecado progride. De adultério para homicídio, vai ficando pior as coisas. E qual que é a consequência? A consequência é a perda do filho. Davi coloca Urias na frente do campo de batalha para uma guerra perdida. Por quê? Para que ele morresse. Ele morrendo, então ele casava com a mulher. E a gravidez não era um casamento de amor, era um casamento para esconder a sua reputação, para proteger a sua integridade. Porque casando com a mulher viúva, então ele poderia simplesmente ter um filho com ela, e ninguém ia falar mais nada. E qual foi a consequência? A morte do filho. Porque o salário do pecado é a morte. Se Davi tivesse reconhecido o seu pecado, em vez de fazer tudo para esconder o seu pecado, a história teria sido diferente. Com certeza as consequências não teriam sido tão graves. Mas como um homem que foi visto como um herói nacional, onde as mulheres e as crianças cantavam: Saul matou 10.000, mas Davi matou 10 milhares. Ele não poderia ser mal visto. Ele não queria ser avaliado como um homem sem brilho. É lógico que todo líder tem que guardar o exemplo.
tem que proteger a sua própria vida, tem que servir de modelo para o rebanho. Deve cuidar para nunca perder o seu exemplo diante das pessoas. Deve vencer as suas fraquezas. Todos temos fraquezas e nós devemos vencer as nossas fraquezas. O que nós não podemos fazer é tentar esconder as fraquezas que já nos venceram. Aquela que já te venceu, não esconda ela. Eu nem estou falando de pecado, irmão. Eu estou falando apenas de dissimulação. Eu estou falando de traços de caráter. Pedro, uma das colunas da igreja, que recebeu a chave da igreja, quando ele esteve na Antioquia, ele demonstrou uma atitude de fingimento. Ele sentava na mesa com o gentio. Quando o judeu chegava, quando os da parte de Tiago chegavam, ele se levantava e fingia que não conhecia o gentio. Fazia acepção de pessoas, porque judeu não se comunicava com o gentio. Então ele desfrutava de um relacionamento com os gentios na ausência dos judeus. Mas quando o judeu chegava, então ele fingia que não conhecia os gentios, para não ficar mal na presença do judeu, para não pegar mal para ele. Pedro estava tentando proteger a sua imagem. Aqui não é um assunto de esconder pecado. O que Pedro fez foi chamado pelo apóstolo Paulo de um ato de fingimento, dissimulação. E o apóstolo Paulo repreende Pedro. Se você ler o livro de Gálatas, capítulo 11, versículo 12, e ele diz assim: todos os judeus dissimularam com ele, a ponto de até o próprio Barnabé se deixar levar pela dissimulação deles. Porém, quando vi que eles não procediam segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, como vive com os gentios e não com os judeus? Porque obriga os gentios a viverem como judeus. Paulo destaca, ele não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho. Irmão, assim como Moisés, como Davi, Pedro estava tentando esconder proteger a sua reputação, a sua imagem. Ele estava preocupado com a sua imagem. O que diriam a respeito dele os judeus se soubessem que ele tinha relacionamento com os gentios? Ele estava preocupado com isso. E quando Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a sua face, Paulo está falando desse tipo de atitude, de pessoas que vivem uma vida dissimulada, que fingem ser algo que não são. É bonitinho dentro da igreja, irmão, cara de crente, Bíblia debaixo do braço, com um terninho, uma gravata, fica todo mundo crente. Mas Deus conhece as suas limitações e as suas fraquezas, e Ele quer que você saia desse lugar mascarado, dissimulado. Irmão, Deus habita com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe coisa mais libertadora do que a própria verdade na sua vida. E às vezes nós criamos uma capa de mentira e nós ofuscamos a própria presença de Deus, que poderia estar conosco e não está, porque nós preferimos um véu. Dá para entender porque uns são e outros não são? Porque uns são, não se explica. Uns são, outros não são. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque são poucos que verdadeiramente se comprometem inteiramente
diante do Senhor. Estou falando de integridade, inteiro, sem fatias no seu caráter. E eu sei que isso não é fácil. Você vai ter que viver uma coisa progressiva. Você não se converte hoje e se torna inteiro amanhã. Você vai ter que lutar contra as suas imperfeições. E é isso que a palavra de Deus ela provoca em nós. A palavra é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, das juntas da medula e do espírito, apta para separar as nossas intenções dos nossos pensamentos. A palavra revela você para você mesmo. Ela separa as suas intenções dos seus pensamentos. E aí quando você tem um encontro com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, que você se vê e você diz, cara, minhas intenções são diferentes da minha linha de pensamento. Ou seja, eu afirmo uma coisa, mas na verdade eu quero outra. É ótimo fazer obra social. É lindo, irmão. Mas se as suas intenções não estiverem de acordo com o que você fala, com que os seus pensamentos, a palavra de Deus vai cortar e vai dividir, vai mostrar que você não é quem você pensa que é. Por isso que Paulo disse lá em Coríntios capítulo 13, ele diz sobre o amor, que seria em vão os dons de profecias. De nada adiantaria, ainda que eu pegue todas as minhas riquezas, as minhas fortunas, venda, distribua aos pobres, se não tiver amor, de nada adiantaria. Porque às vezes você pode até fazer isso, mas não por amor, para ser bem visto, para ser bem quisto, para ser reconhecido, para ser visto pela sociedade, pelas pessoas. Nós precisamos ter um cuidado muito sério, irmãos. É sério o que eu estou falando. Porque nós sempre corremos o risco de sair de um extremo e ir para outro. Nós pregamos o reino, pregamos ativação, pregamos comportamento, glória a Deus por isso, mas nós corremos o risco de sair de um extremo e entrar em outro extremo. Nós corremos o risco de estar aqui confrontando quem não faz, quem não põe a mão no bolso, quem não põe a mão no arado, quem não vai para o campo, quem não investe, quem não gasta dinheiro com pobre, com necessitado. Mas nós corremos um risco de sair desse extremo e vir aqui para o outro. Quem quer sair bonito na foto, quem quer apenas ser melhor do que os outros, quem quer apenas ser bem visto pelas pessoas. E aí eu posso vender os meus bens, gastar a minha fortuna com os pobres, e sem amor de nada adiantaria, se isso não for real. Não é por uma foto no Facebook. Não é para que as pessoas te reconheçam como um ser humano melhor. E eu vou dizer, irmão, tem pessoas que pagam o preço apenas para serem bem vistos. Pagam mesmo o preço. Gastam tudo que tem pela sua reputação, pelo seu bom testemunho, pela sua imagem. E às vezes são idólatras de si mesmo. Nós corremos um risco de sair de um extremo e cair em outro. Essa palavra eu acho que ela encaixa muito bem para nós, igreja dos dias de hoje. Nós que estamos pregando o reino, vivenciando o reino de Deus. Você que está nos assistindo pela internet, que tem caminhado nessa linha, o reino de Deus. Uau, está todo mundo falando de reino. Estamos aderindo à visão do reino. Eu vejo a igreja no Brasil e no mundo aderindo à visão do reino. Mas por favor, nós precisamos guardar o nosso coração, porque nós estamos caindo num risco aqui
de colocar um véu do engano no nosso rosto, fingir ter uma espiritualidade que nós não temos, fingir ter uma integridade que nós não temos, porque lá no fundo, a palavra que penetra lá no fundo, separa as nossas intenções dos nossos pensamentos. É quando você acorda e diz: espera aí, as minhas intenções não são reais, como não são os mesmos que os meus pensamentos. As minhas intenções não cabem ao que eu estou dizendo. Estou pregando uma coisa, mas no fundo o que eu quero é outra coisa. Caímos na hipocrisia. Eu não estou pregando para você como se eu fosse melhor do que você, como se o que eu estou pregando aqui para você não fosse difícil para mim, ou se fosse muito fácil para mim. Não, é muito difícil. O que eu estou pregando é um confronto para mim mesmo. Eu estou ministrando o que sou ministrado no meu espírito pelo Senhor. E sabe o que isso chama? Isso se chama zelo. Cuidado. Eu não quero ser mais um no meio da igreja envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, embora eu sei que eu não sou perfeito. Mas eu busco todos os dias, é o que eu estou buscando na minha vida, melhorar. E aí eu entrei nesse campo do reino de Deus sobre algumas verdades, e eu percebi que eu posso ser enganado por mim mesmo dentro de alguns padrões de verdades, dentro de alguns princípios que nós chamamos princípios de reino. Você pode vender tudo que tem e dar aos pobres, se isso não for real, se isso for apenas para você se sentir melhor, ou para você ser bem visto pelas pessoas, bem quistos pelo mundo, se isso for apenas para você ganhar nome na mídia, pregador, pastor, líder de qualquer movimento. Se não tiver amor, se isso não for real, de nada adianta. Meça as suas intenções. O confronto do apóstolo Paulo é: meça as suas intenções. Nós não somos como Moisés, que colocava o véu do engano. Por isso que eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. Ele diz no livro de 2 Coríntios 12:6, o cara era muito louco. A ideia dele, esse cara era sensacional. O discípulo mais parecido com Jesus, nas suas palavras, na minha opinião, era o apóstolo Paulo. E ele diz no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, ele diz: mesmo que eu preferisse me gloriar, eu não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade, mas eu evito fazer isso, porque eu não quero que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as minhas visões, as minhas experiências celestiais, espirituais, elas são verdades, e eu poderia usar tudo isso para me gloriar, e isso não seria uma mentira. Eu poderia exalar as minhas experiências aqui, isso seria uma verdade. Paulo teve todas as revelações que o apóstolo João teve de Apocalipse. Ele disse: vi coisas fora do corpo que são inefáveis. Irmão, Paulo entrou no céu como João entrou em Apocalipse. Mas Paulo tinha um comportamento que ele preferia não falar de si, não falar das suas experiências. Eu evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê. Ele estava preocupado em transferir para as pessoas uma autoespiritualidade, atrair para si mesmo, para o seu nome. Ele poderia impressionar as pessoas, mas ele dizia: eu quero que vocês pensem de mim apenas o que pode ser visto de uma forma simples, num relacionamento diário.
Irmão, você quer conhecer o homem e a mulher de Deus? Passa uns dias na casa dele, pronto. No púlpito todo mundo é unção, é glória. Anda junto. Caminha lado a lado. Acorda de manhã. Você vai ver fraquezas, vai ver defeito. Mas você também vai ver qualidade, se realmente é um homem de Deus. É num relacionamento, é ali, ó. É a palavra viva, ativada em você, em qualquer lugar. O homem de Deus, ele deve ser visto na simplicidade do relacionamento, não em uma encenação exagerada de espiritualidade. Cuidado com pessoas. Eu tenho um pé atrás com pessoas que ficam falando do que faz. Eu tenho. Ah, porque eu tenho feito a obra de Deus. Ah, porque eu tô aí. Tô fazendo, tô cumprindo. Deus está me... Uau. A boca fala que o coração está cheio. Às vezes as pessoas querem ser elogiadas. É muito bom ser elogiado. Mas um comportamento de imaturidade é quando alguém cobra isso e diz: você poderia reconhecer mais a gente. Você está preocupado em ser reconhecido. Quem te reconhece é Deus. Nós encontramos isso no meio do corpo de obreiros, do ministério. As pessoas começam a fazer algo, se relacionar e se comprometer com algumas atividades. E aí chegam num ponto que elas querem ser reconhecidas e cobram isso e dizem: pastor, fulano, ciclano não tem me valorizado, você poderia falar de mim ou me reconhecer de alguma forma, porque senão eu vou sair da igreja. Não esquece a chupeta. Tudo que você faça, faça para o Senhor e não como para agradar homens, não para ser visto pelos homens. É muito difícil, irmão, esse negócio. Quer ser pastor, gente? Você quer ser líder? Isso aqui é uma doidura, uma coisa de louco. Lidar com o ser humano, sentar, ensinar, falar a mesma coisa para a mesma pessoa 10 vezes. Esperar o tempo dela amadurecer, porque às vezes tem o tempo, não tem jeito. Por isso que a Bíblia também diz: suportai-vos uns aos outros, até o tempo que se chama hoje. Porque às vezes o cara é imaturo mesmo e ele não vai aprender. Eu já me senti assim, pregando aqui para vocês. Eu falando: não é possível, será que eu estou falando grego? Porque não entende. Aí eu encontrei na Bíblia um texto onde o próprio Senhor Jesus também foi confrontado. Que não sabes hoje, saberás amanhã. Até quando estarei convosco? Mas aí ele foi confrontado pelo Pai. Ele estava já de saco cheio daqueles caras cabeções. E aí o Pai falou no seu espírito: amanhã, meu filho, calma. O que eles não sabem hoje, eles vão saber amanhã. Então tem um tempo. A coisa boa é quando você vê o cabeção acordar. Coisa boa é quando você vê um cara frutificando, um ser humano entendendo, dando certo, sendo ativado no propósito real do reino de Deus. É quando nós começamos a ver os nossos frutos. Nós não temos frutos quando as pessoas vêm aqui na frente erguer a mão para aceitar Jesus como Salvador. Nós não temos fruto quando nós descemos as águas do batismo com eles. Não, os frutos realmente acontecem no processo de transformação na vida dele.
Por isso eu não posso parar aqui no apelo. Eu não posso parar aqui no batismo. Eu ganhei almas para Jesus. Você não ganhou nada. Eu não ganhei nada para Jesus. Quem ganhou foi o sangue. O sangue do Cordeiro. Mas nós temos uma grande mania, irmãos, de tentar reter a glória. E aí nós colocamos um véu para tentar reter uma glória que não existe mais. Mas nós queremos a glória do impressionismo. É tudo no meu nome. Eu. E tudo que nós estamos fazendo, muitas vezes estamos fazendo por causa disso. Tem pessoas que precisam disso, que se sentem bem com isso, que não vivem sem isso. E são pessoas imaturas que não foram curadas ainda. Pessoas que são movidas por elogios, movidas por reconhecimento. Elas precisam de um véu todos os dias para que alguém possa olhar para ela. Nós precisamos mudar essa condição. Se você quer realmente vivenciar o reino de Deus, olhe para dentro de si mesmo. Jesus falou de João Batista. Não existe homem nascido de mulher maior do que João Batista. Jesus pegou João Batista e colocou ele no alto assim, até acima de Moisés. Jesus colocou João Batista acima de Moisés. Não existe homem nascido de mulher maior do que João. Quem era João? João era um cara que foi morar no deserto, viveu uma vida separada no deserto, que não vivia de coisa, não tinha luxo, não tinha glamour, se vestia de pele de animal, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, não tinha beleza nele. Quando Jesus se manifestou, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Sigam o noivo. Ele pegou todos os seus discípulos e disse: olha, o cara chegou, o cara é ele, vocês vão atrás dele, porque ele é o líder de vocês. Ele é o Messias. Quando Jesus se apresentou a ele, ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu que deveria ser batizado por você, e você vem a mim? Aí Jesus pega esse cara humilde, simples, sem nenhum desejo, sem nenhuma ganância, sem nenhum sentimento glamouroso, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum sentimento de ser reconhecido. Um cara que está zerado na alma. Não existe homem nascido de mulher que seja maior do que João. Mas em verdade vos digo que aquele que for menor do que João será maior no reino dos céus. Aquele que conseguir ser menor. Olha o desafio, irmão. Se você for o menor no reino dos céus, você se torna maior do que João, que é maior do que todos nascidos de mulher. Essa é uma verdade. O eu tem que morrer. Os nossos sentimentos, desejos, motivações escondidas aqui no fundo do nosso coração, enrustido, nos enganando a nós mesmos, precisa vir para fora. Tire o véu do engano. Se
você quer frutificar, produzir algo para Deus. Paulo valorizava esse princípio, por isso, irmãos, ele batia nessa tecla, ele discipulava com esse propósito. Paulo enxergou em Timóteo uma fé sem hipocrisia. Ele teve uma identificação com Timóteo. O que é identificação? É quando você encontra alguém parecido com você. Você fala, puxa cara, você pensa igual eu. E aí no relacionamento com Timóteo, Paulo encontrou nele uma identificação de filho espiritual. Aí ele vem em 1 Timóteo 1,5 dizer: o intuito dessa presente admoestação é vista com amor, que procede de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé sem hipocrisia, de uma consciência limpa, de uma fé sem hipocrisia. Em outras versões, de uma fé sem fingimento, uma fé sem fingimento. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1,5, Paulo fala dessa fé sem fingimento, atribuindo a pessoa de Timóteo. Porque Paulo valorizava a questão da transparência e da honestidade. Irmão, esse véu do engano, ele atua de forma espiritual. 2 Coríntios 3,14, Paulo continua falando sobre o véu do engano. Ele diz que o sentido dos homens se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo revelado a Cristo. Então o véu está posto no coração deles. Quando porém se converte ao Senhor, o véu é removido. Olha a expressão, o mesmo véu permanece. Queridos, Paulo escreveu essa epístola 1,5 milênio depois de Moisés. Mas o texto diz, o mesmo véu de Moisés permanece até os dias de hoje. E ele diz que o véu está posto aonde? Não está mais no rosto. Está posto no coração deles. Porque esse véu aqui tem uma conotação espiritual. É a mesma atitude de fingimento que operou em Moisés, está operando de forma de engano espiritual na vida dos judeus da época. Os israelitas se orgulhavam de Moisés. E assim como um legado ruim é transferido, um legado bom também é transferido. Por isso que a igreja no Brasil está o que está. Porque as pessoas já nascem dentro de um ministério corrupto. Muitos jovens que estão hoje querendo ser pregadores estão se espelhando na coisa errada. Querendo ser pastor para ganhar dinheiro, querendo ser pregador para ser famoso, se espelhando nesses caras que pregam em grandes plataformas, que cobram 5, 6 mil reais, 10 mil reais para pregar, se espelhando em cantores. Tem músicos ótimos, levitas que tem uma voz tremenda, uma voz bonita, mas o sonho e o propósito no coração desses músicos, levitas, adoradores, levita porque não existe mais levita, né, irmão? Adoradores. É ser igual àqueles cantores famosos. Aí o cara já contrata uma assessoria, contrata alguém que vai espalhar o seu nome na mídia, que vai ficar fazendo ligações, fazendo pontes, fazendo todo um trabalho de assessoria artística. Porque o seu espelho, a sua referência não é boa. É o véu do engano que vem operando na igreja de Jesus nos dias de hoje. Eu não culpo as pessoas de serem ignorantes por
por acreditar nesse evangelho falsificado de promessas, de coisas materiais, de bens, porque elas têm o que elas recebem do púlpito. Eu aconselho você a pegar a Bíblia para ler. Não escute um pregador, leia a Bíblia. Mas como elas não pegam a Bíblia para ler, então elas acreditam naquilo que escutam e se tornam aquilo que escutam. Recebem o véu do engano e passam a viver de engano. Deus está levantando uma geração diferente. As 7.000 que não se dobrou a Baal, que o Senhor tem guardado, tem protegido para um tempo oportuno, virá um avivamento para o Brasil. Escute o que eu vou dizer aqui. Preste atenção, eu disse isso essa semana, por onde eu passei. E eu vou falar aqui como profeta de Deus. Escreve o que eu estou falando. Virão escândalos sobre a igreja no Brasil. E eu estou falando de escândalos sobre a falsificação de milagres. Isso vai estar estampado nas televisões, nas mídias. A igreja evangélica no Brasil será taxada como um movimento de charlatões mentirosos, que contratam paralíticos para andar, que contratam pessoas para testificar de coisas que não são verdades. O véu do engano será rasgado por Deus. E o avivamento que virá sobre a igreja não virá mais por sensacionalismo. Ninguém mais vai acreditar em sensacionalismo de milagres e curas. O avivamento que virá sobre o Brasil e sobre a igreja do Senhor virá sobre o entendimento da verdade do Evangelho. Virá sobre um culto racional, onde as pessoas vão entender o reino de Deus e se comprometer com Ele. É Jesus que está fazendo isso. Ele não precisa de milagres. Pastor, o senhor não crê em milagres? Eu creio em milagres. Mas eu creio que milagres não são o Evangelho. Milagres é apenas a introdução do Evangelho. É para que quem não crê passe a crer. Milagre não é para quem crê, milagre é para incrédulo. Aí você entra para o Evangelho, Deus faz milagre, você diz, agora eu creio. E depois que a tua fé é concreta, aí você não tem mais milagre. A sua fé vai ser aperfeiçoada na provação, na adversidade, na luta. O seu caráter vai sendo lapidado em todas as situações, porque agora você já tem uma fé, e você não precisa mais de uma fé, você já tem, e o que você precisa é aperfeiçoar a fé que você tem. Então as adversidades, as circunstâncias, as situações, elas vêm para isso, para lapidar você, para preparar você, para aperfeiçoar, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Aleluia. O avivamento que está chegando para a nossa igreja, no Brasil e no mundo, vem por homens e mulheres de Deus, com uma palavra de destravamento, de revelação, de entendimento. E as pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, quando ouvirem você pregar, quando ouvirem o que você tem a dizer, elas vão dizer, eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu nunca tinha visto dessa forma. Me abriu a mente. Uau! Esses dias um irmão de 40 anos na igreja, ele disse para mim, pastor, depois que eu te ouvi, eu zerei. Comecei do zero. Parece que eu comecei de novo na igreja. 40 anos. Preso dentro de um evangelho mentiroso, falsificado, proselitado. De pessoas que só fazem comparações humanas. Pregações proselitadas,
com as necessidades dos homens. Isso não é a palavra de Deus. Chega, não dá mais para ouvir essa mensagem. Essa mensagem proselitada. Qual que é a tua enfermidade? É o desemprego? Nessa noite, a muralha vai cair, o gigante vai cair, a bênção vai chegar. O vale de ossos secos vai se juntar, cada osso a seu osso, e você vai prosperar. Vai dar tudo certo. Chega. Esse tipo de mensagem não alimenta, não transforma, não supre, não nos posiciona em Deus. Olha o que Paulo fala, irmãos. 2 Timóteo 1,5. Ele continua falando com Timóteo. Porque assim como um legado ruim é transferido, um legado correto também é transferido. E aí ele diz aqui no versículo 5, de 2 Timóteo 1, pela recordação que guardo da sua fé, Timóteo, da sua fé sem fingimento, é a mesma que primeiramente habitou na sua vovozinha Lloyd e na tua mamãezinha Eunice, e eu estou certo que também estou vendo em você. Transferido pela família. Quer dizer que Timóteo tinha um comportamento que ele recebeu da mãe, que a mãe recebeu da avó. É um legado, é uma transferência. Os seus filhos serão o que você é. A sua igreja, pastor, é o que você é. Elas vão viver do que se alimenta de você. Aleluia! Esse deve ser o nosso legado a ser transmitido aos nossos filhos. Irmãos, sem desvendar o rosto, não há transformação, não há experiência com Deus. E nós não vamos experimentar o poder transformador de Jesus se nós não tirarmos o véu. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que Paulo está dizendo mais uma vez aqui. Irmãos, não pense de si mesmo mais do que convém. Antes com moderação. Tira o véu. Um encontro com Deus de verdade, porque o encontro verdadeiro, genuíno com Deus vai te revelar a si mesmo. Não pense de você mais do que você é, porque você não é. Pense com moderação. Olha o exemplo do apóstolo João. Jesus na ceia, próximo da crucificação. Aí Jesus pega e dá a letra: um de vocês vai me trair. O que molhar o pão no mesmo prato. Jesus estava falando de Judas, o traidor. Mas quem sentiu na pele o peso foi João. João emudeceu. E ele encostou no pai e disse, no mestre, e disse: Senhor, seria eu o traidor? Seria eu esse cara? Ele está preocupado se é ele. Ele está preocupado. Olha só, irmãos, pensa comigo. O natural de alguém que pensa algo de si mesmo é: eu estou contigo até a prisão e a morte. Não foi o que Pedro fez? Eu nunca te negarei. Eu tenho certeza de quem eu sou. Eu não. Agora
por que é que João, com toda a bondade, simplicidade e humildade que havia no seu coração, como é que ele desconfiou de si mesmo? Ele falou, será que sou eu, o traidor? Um cara desprovido, irmão, de qualquer orgulho. Um cara vazio, limpo, ali não tinha véu do engano. Ele pensou na possibilidade de ser ele. Esse cara pensava sobre si mesmo com moderação. E por isso Deus deu a ele as maiores revelações que alguém poderia ter. Esse cara entrou no céu e teve revelações de Apocalipse. Porque Deus dá para quem não quer ser, para quem não deseja ser, para quem não ostenta ser. Às vezes o cara está lá no ministério e ele quer ser um pastor, ele quer ser um líder, ele quer ser um obreiro, ele quer muito, quer, e não acontece, não flui, não dá certo. Tudo que você põe a mão não flui, não funciona. Sabe por que não funciona? Sabe por que não acontece? Não foi o homem que te barrou, não foi pessoas que não te reconheceram, foram as suas próprias intenções reveladas, porque ninguém impede uma lâmpada acesa. Quando se acende a lâmpada, ela não fica debaixo da mesa, ela é posta no alto para iluminar a casa. E é Deus que faz, é Deus que ilumina. Não tente entender quando Deus está levantando alguém. Se você está tentando entender, porque você está incomodado com isso. E se você está incomodado com isso, é porque existe um desejo errado no seu coração. Adore a Deus. E não importa quem está pregando, quem está cantando, quem está dirigindo, quem está liderando, quem está fazendo, quem está recebendo o mérito. O que importa não é quem está fazendo, é para quem estamos fazendo. É para quem estamos fazendo. Se estamos fazendo para o Senhor, então não importa. Nós deveríamos ser aquele que dá o lugar. Se você reconhece a unção na vida de alguém, fala, dê o seu lugar. Não tente lutar pelos seus direitos. Não bata no peito e se sinta melhor ou superior a alguém. Por favor. Deus não vai te levantar com um véu no seu rosto. Porque a glória de Deus só vem quando o véu é removido. Se nós não tirarmos a máscara, o poder do Espírito Santo não irá transformar você. Você vai passar 10 anos dentro da igreja com a mesma índole, com o mesmo caráter deformado. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, cara limpa, e por um espelho, refletimos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Cada recarga de glória, uma transformação. Cada recarga, cada ida no Santo dos Santos, cada ida na presença de Deus, a cada momento no altar do Senhor. Irmão, que coisa tremenda. Esses dias eu falei para alguém que, eu não lembro para quem, eu sei que eu falei para alguém que a obra de Deus não cansa, não. Pregando a semana inteira, sem ter tempo para nada, chega em casa, tem que tomar banho, correndo, você vai descansar, você dorme pouco, acorda com sono, fala, eu queria dormir mais, não dá tempo, e tanta responsabilidade, coisas para cá, coisas para lá.
E eu não estou cansado. Eu estou feliz. Prazeroso demais. Às vezes você tem um monte de problema das pessoas para resolver, e quando você pode fazer alguma coisa por elas, você se sente bem por isso, e isso é prazeroso. E se você está cansado na obra de Deus, eu tenho certeza que você não está cansado da obra de Deus. Você está cansado porque você está fora do padrão. Se você está olhando para o cisco do olho do seu irmão, você vai se cansar. Se você está em busca de reconhecimento pessoal, você vai se cansar. Você acha que eu não sei? As pessoas me criticam dentro da minha igreja. Você acha que eu não sei? Mas se eu parar nessas coisas, eu vou me cansar. Sabe por que você se cansa? Porque você ainda está preocupado com a sua imagem. Você ainda está preocupado com você mesmo, com a sua autopreservação. E você se frustra com as pessoas. E você cansa. E você cansa com a sua família, com os seus problemas pessoais. São problemas que você mesmo arrumou com o seu comportamento errado. Mas a obra de Deus não. A obra de Deus é um lugar de descanso. Servir a Deus é muito bom. Fazer a vontade do Senhor é um lugar que nos dá, libera aquele sentimento, aquele de satisfação. Eu esqueci o nome. A ciência chama, sabe quando você libera um sentimento de satisfação, de prazer, tem um nome específico. Alguém sabe? É isso aí, irmão. Parece língua estranha. E você libera isso, assim, aquela coisa boa, porque é prazeroso. Há uma unção gostosa, você sente aquela presença, aquela atmosfera. Porque quanto mais tempo você passa com Deus e com as coisas de Deus, isso te eleva a uma paz de espírito. Não cansa. Está cansado? Vai orar, meu filho. Está cansado? Vai rever seus valores. Tira o véu do engano. É você que está cansado. E você está cansado por coisas que você mesmo pôs. Carga que você mesmo colocou. Porque o fardo de Jesus é leve. O meu jugo é suave. Aleluia. Tire o véu do engano nessa manhã. Eu vou encerrar essa mensagem. Você já percebeu que um novo convertido, ele tem poder de arrependimento muito maior do que o irmão que já está há muito tempo na caminhada? O novo convertido, ele não tem vergonha. Ele vem aqui e diz: eu era um traficante, não sou mais. Eu era isso, não sou mais. Eu vivi a vida errada, não faço mais. Ele assume os seus erros. Ele assume de boca cheia, dizendo: Jesus me transformou, aleluia. Então ele vive uma vida transformada. Ele não quer assistir televisão, ele não quer ver coisas erradas na televisão, não quer assistir novela, não quer ver sangue, não quer ver morte, não quer perder tempo. Ele quer Deus, ele quer entrar num quarto e orar, ele quer ler a Bíblia. Quando não tem culto na igreja dele, ele procura uma igreja, ele vai em algum canto porque ele tem sede. Mas com o tempo, nós vamos perdendo esse poder de transformação, essa coisa poderosa. Por quê? Porque nós assumimos algumas responsabilidades na igreja. Nós nos tornamos alguns exemplos. Nós profetizamos, já fomos vistos com glória. Nós fomos usados por Deus maravilhosamente e fomos vistos com glória. E aí você trabalha para esconder o rosto quando não tem glória. Porque quem foi visto com glória
não quer mais ser visto sem glória. E é aqui que nós perdemos o poder de arrependimento e o poder de transformação. Não é pecado ser homem, gente. Nós somos falhos, fracos. E a nossa humanidade precisa ser dita. Nós temos fraquezas. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de alguém sobre a nossa vida, sempre. Reconheça as suas fraquezas. Volte nesse lugar de arrependimento. Nesse lugar de transformação, de progresso espiritual na sua vida. Onde você vai voltar a ter fome, ter sede de Deus, das coisas simples, das coisas puras, sem julgamento, sem questionamentos. Deus está te chamando de volta para este lugar. Onde você tem coragem de dizer, eu apanhei do diabo. Paulo era doido, o cara era tão doido que quando ele ia pregar, ele contava as suas experiências ruins também. Ele dizia, irmãos, eu tenho um testemunho. Eu apanhei do Satanás. Tomei uma surra do diabo. E digo mais, vou contar por quê. Porque eu andava soberbo. E Deus enviou Satanás para me esbofetear. Irmão, um pregador que conta um negócio desse, nunca mais ele acabou o crédito. Nunca mais convidam ele para pregar. Por quê? Porque a nossa mentalidade, a nossa imagem é que pastor não pode errar. Que líder tem que ser perfeito. Você não tem que ser perfeito, você tem que buscar a perfeição, porque perfeito você não é. Você tem que lutar pelo aperfeiçoamento, porque perfeito você não é. A tua luta diária deve ser uma busca pela transformação, porque você não é. Aí Paulo, ele escancarava as suas fraquezas. Apanhei do diabo. Tomei uma surra. Ninguém mais convida o cara para conferência. Convida. A igreja que está entendendo o verdadeiro sentimento do reino de Deus, que saiu do glamourzinho, da autoimagem, da autopreservação, da superespiritualidade, da inversão de valores, do impressionismo. Foi o tempo, irmãos, que nós queríamos derrubar as pessoas para cair no poder, para as pessoas verem, uau, aquela igreja derruba todo mundo no poder de Deus. Foi o tempo que nós ficávamos forçando as pessoas a falar, e aí, irmão, foi curado? Acho que foi. E agora? E agora? De novo, a pessoa é tão constrangida que ela vai falar, foi. Glória a Deus, eu fui. Sensacionalismo. Jesus curava as pessoas escondido. Dizia, se lava, se mostra para o sacerdote, não fala para ninguém. Nós queremos pôr aqui no altar e fazer Xarabacantanaia. Igreja do milagre. Vem para cá. Que a mão de Deus. Grava, põe na televisão. Aleluia. Tira a máscara. Se você quer ter um ministério frutífero na presença de Deus, se você quer ser alguém, cara, que vai dar fruto, a primeira coisa que você precisa fazer isso todos os dias da sua vida. Remove o véu. Todos os dias vai vir um desejo de botar o véu. E você diz, não. Deixa as pessoas ver. Quando você tem que chorar, chora na presença delas. Quando você não está bem, deixa elas verem que você não está bem.
Deixa elas verem que você é humano. Fica de pé comigo. Alá chorou. Daragastúbria. Oh, meu Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor, nessa manhã. Eu te amo. Daragastoria lá. Namanamonomonomanai irimanai. Renda-se. Renda-se nessa manhã. Eu te convido a se render a Ele. Eu te convido a se render a Ele. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Dê uma resposta. Coração. Ai de como nome dele. É muito mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Oh! Oh! teu coração. Vem, amor! Vem! Ah! O teu amor. Nós reconhecemos as nossas fraquezas diante do Senhor nessa manhã. Nós te pedimos perdão, Pai, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, por toda a intenção errada que estava enrustida, escondida no nosso coração. Por toda a latência que tem tomado conta, Senhor, da nossa alma.